Mas eu queria falar uma coisa, Douglas, porque eu não falei muito aprofundadamente sobre ciência e religião ou ciência de Jesus Cristo. Eu acho que esse assunto é muito importante. Claro, claro. Porque, para quem está nos assistindo, como é que você vai juntar ciência com Deus, ou ciência da religião, ou ciência? Existe uma ciência chamada observacional. E psicanalista, quando você começa a estudar, cada indivíduo é um cientista, porque você começa a fazer experimentos com a vida e você vai mudando e se moldando de acordo com a cultura daquilo que você vai aprendendo. Então tem o senso comum e as pessoas vão experimentando. Então quem vai ser batista tem uma experiência de vida batista. Quem vai ser pentecostal tem uma vida pentecostal. Cosmovisão, né? Sim. Quando você vai para uma doutrina católica, você vira católico, mas é assim, anda em bando, né? Mas e Jesus Cristo? Entende? Onde está a ciência em Jesus Cristo que não tem a ver com doutrina humana criada que divide? Jesus começa assim, né? Existe um conceito muito importante para mim que norteou minha vida. Um conceito de moral e ética. Eu demorei muito estudando vários filósofos aí que são famosos. A ética, a moral. Para mim, moral é uma coisa... Existe a moral católica, a moral batista, a moral presbiteriana, a moral kardecista, a moral japonesa, moral italiana, moral do judeu, porque moral tem a ver com muito adaptação e os respeitos da cultura de todo mundo. Só que existe um conceito que eu li aqui, conceito de ética é muito interessante. Ética é uma verdade que se aplica a todos os povos, a todas as nações, a todas as religiões, a todas as pessoas. Cara, como é que uma coisa que vai unir todas as pessoas dentro de um conceito? Não existe outra coisa senão a verdade de Jesus, que é o amor universal de Jesus. Então, se você começa a aplicar o conhecimento de Jesus, né? Se alguém te bater, dá outra face. Qual filosofia vai falar isso? Qual cultura vai falar isso? Se alguém for te bater, você dá outra face. Se alguém estiver falando mal de você, cara, ame seu inimigo. E dentro de mim vem uma voz, ela não é seu inimigo, ela não é seu inimigo, para de brigar. Mas até isso aí eu falo, não, eu vou me impor, porque eu vou me posicionar, eu sou o homem da casa, eu que estou entendendo, eu que sou psicanalista, passar um trator nela. E a minha vida não tinha paz. Como eu disse, a gente foi buscando essa paz, que é a promessa de Jesus Cristo, o reino de Deus na terra. Eu comecei a olhar para a Bíblia, eu falei, cara, como é que eu vou provar cientificamente que isso é uma verdade? E sair de uma doutrina meramente especulativa, e, enfim. Aí eu falei, cara, só tem uma coisa, entender de que a palavra ética é universal, que é o que diz, que vai conquistar todos os povos e nações, e de pregar o amor de Jesus, o evangelho de Jesus, que é o amor. Então, mas como é que eu vou pregar uma coisa se eu não vivo essa coisa? Como é que eu vou falar que o amor de Jesus é o que me faz entrar no reino de Deus, que é a vestimenta nupcial para eu poder entrar nessa festa celestial, que é o que está na Bíblia, inclusive, se eu falo uma coisa, mas as pessoas estão me vendo outra coisa. E as pessoas aqui, ó, eu posso ser um cara amorzinho com você na sua igreja. Ô, doutor, graça e paz, irmão. Nossa, o amor de Jesus é maravilhoso. Mas quem vai dizer se eu sou um cara moldado? Quando a porta bater na minha casa, porque ela me conhece profundamente. Fechar, exatamente. Então, o que acontece? Nessa história, então, o meu casamento, a minha vida, né, eu começo a falar assim, o casamento, a vida a dois, é um verdadeiro laboratório para a gente aprender a ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é aplicar tudo aquilo que o mestre ensina. Dá outra face, ame seu inimigo, ela não é seu inimigo, vai lá, continua amando, mesmo que ela esteja com tempero. Exatamente, e ela tem que fazer o vice-versa. Então, o propósito de família, para mim, se tornou uma lei que eu fui adquirindo ao longo dos 31 anos, até chegar nesse livro que eu escrevi. Então, quando a gente começa a aplicar a ética de Jesus na família, aí vem uma coisa fantástica, que é a verdade de Jesus Cristo. Que é a graça, a misericórdia na minha vida, na vida dela, e na minha vida como um todo, que é a gente viver no reino de Deus, implantado por Jesus Cristo. Mas para a gente viver, esse reino tem uma lei, e a lei de Jesus Cristo está lá no livro de Hebreus. Todo livro de Hebreus conduz para isso, que é o segundo tabernáculo, que é Jesus Cristo, é a prática do ensinamento de Jesus Cristo. E quando ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, qual é a voz de Jesus Cristo, senão o amor? Onde 2, 3 ou mais estiver falando em meu nome, quer dizer, em amor, e praticando esse amor, eu lá estarei. Cara, eu quero ter Jesus Cristo na minha vida. Como é que eu vou provar isso cientificamente?
Somente encontrar uma maluca que nem ela. Que nós decidimos que a gente ia praticar isso. E a gente vai querer chegar a algum lugar. E que algum lugar é esse que a gente pode provar cientificamente que universalmente existem milhares e milhões de cristãos ao redor do planeta. Cada cristão que começou a praticar a verdade ética de Jesus para além de uma doutrina religiosa, você vai ver o que a Bíblia nos mostra. No livro de Gênesis e também no livro lá de Lucas, por exemplo, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairou sobre a terra, que era a vida sem forma, era a nossa vida, o nosso casamento, não tinha vida, não tinha forma, não tinha nada, não tinha uma identidade, assim como a terra não tinha. Então, o Espírito de Deus pairou, aí que se faça a luz, que se faça a terra, que se faça os animais, enfim, tudo foi sendo construído com o Espírito de Deus. Quando você pega lá o anjo falando com Maria, né, e o Espírito de Deus pairou sobre Maria, o que deu? Deu Jesus Cristo. Então, um dos objetivos, cara, eu quero que o Espírito de Deus pare sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dela, sobre a minha família, para que eu consiga chegar aonde é a promessa de Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? Começamos a praticar esta lei. E qual é a lei? Que lei é essa? Para que eu prove cientificamente na observação que isso é uma verdade. Por isso a ciência observacional. Então, comecei a praticar qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, comecei a me desativar de muitos valores e crenças que eu tinha. Que eu tinha que ser um ótimo cirurgião para ganhar muito dinheiro, andar de carro importado, comprar casa na praia. A gente brigava, eu quero casa na praia, eu não queria. Eu quero morar na cobertura. Pô, você vai comprar cobertura? Eu quero. Eu tive tudo isso. Mas era crença que não trazia paz, nem alegria. E também não pairava nem o Espírito de Deus, porque pairava o Pedronale Todo-Poderoso. Não era Deus que é todo-poderoso, era eu travestido, vestido como um certificado de médico, um diploma de médico, enfim, de psicanalista, de psiquiatra, um monte de pós-graduação, e nenhuma vestimenta me trouxe a verdade da Bíblia. A única verdade que eu vi que isso, eu digo que Jesus é o cara mais cientista em relação a viver, por isso a Bíblia é um livro que nos ensina a viver, foi quando literalmente eu passei a amar e crer nesse Deus, o Pai de Jesus Cristo, que eu comecei a viver esse Deus. Eu falei, cara, mas espera aí. O segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Ou amar a si mesmo. Eu percebi que amar a si mesmo eu me amava. Eu tinha muito mais amor nos valores que os meus amigos, que os cientistas davam. Então, fui investir naquilo que eu mais amava. O que eu mais amava? Os valores aqui da nossa sociedade. Ainda mais que na época provavelmente havia uma certa oposição. Sim, né? Uma imagina. disputa. E casa na praia, pra quê? Eu não queria. Nossa, a gente brigou muito por causa disso. Mas aí ele comprou. Não, olha aqui, essa cobertura. Pra que você quer cobertura? Tem piscina, credo, essa piscina vai dar trabalho. Então, assim, é lógico. Talvez se ele fosse na minha, a gente não tinha nada também. É complicado isso. Então, é uma soma dos dois. Mas, com certeza, tinha algumas coisas que ele queria, não queria. E essa coisa da vida a dois, a decisão é individual. Porque fez muito sentido quando cada um resolveu por si seguir. Por quê? A caminhada com Jesus é solitária. Né? Quando ele diz assim, pegue a sua cruz e me siga, ele não é minha cruz. Então, não tem que depender dele. Eu tenho que decidir isso. Por quê? Se eu quero ter a minha paz com Jesus, ele começa a surtar e eu tenho que manter a minha paz. E foi assim que a gente foi evoluindo. Porque na hora que ele ficava com aquela cara, estudando, né? A cara amarrada, eu surtava, eu não estava ajudando. Eu estava sofrendo e impondo sofrimento para ele. Quando a gente foi estudando, entendendo, desativando umas emoções aqui, tendo compreensão disso, bom, ele tá com aquela cara, tá brava? Eu vou perguntar. Precisa de alguma coisa? Não, ok, se precisar me fala. Mas sem ficar perturbando. Me fala, o que é. Não. Então, eu falo, tá nervoso? Legal. Se precisar, me fala. Eu tô bem aqui. Então, eu me manter nesse amor, nesse foco, foi fundamental para essa evolução do casal. Porque muitas vezes um fica esperando o outro mudar. Se ele mudar, eu mudo. Não, eu tenho que eu querer. Né? E essa decisão é individual. Então, tem alunos que falam assim, mas eu quero que meu marido participe disso, porque mulher acaba buscando mais.
né? Os homens estão trabalhando, aquela correria toda, homem educado para não ter Mais sentimento. pragmático, né? Isso. E também educado para isso, né? Faz parte. E aí muitas mulheres falam assim, mas eu queria tanto que meu marido participasse disso. Fala, faz o seguinte, faça você, porque você precisa. Você tá vendo um sentido. Se você ficar falando, eu quero que você vá, é como se você dissesse indiretamente que ele que é doido. Não, faça você, porque você quer ter conhecimento, você quer ter a sua melhora. Ele vem se ele quiser. E uma coisa que é muito legal, quando as pessoas evoluem, né, principalmente em casal, um evolui, o outro acaba vindo por... como é que a gente fala? Inveja. Vem por inveja. Poxa, eu também quero essa melhora aí. Que, inclusive, foi uma coisa que a minha filha caçula, ela conta. Porque até quando ela tinha uns 18 anos, ela falou que não acreditava em Deus. Aí o Pedro falava assim pra ela, a gente já estava trabalhando nisso. Não acredito em Deus. Ah, tudo bem, você não precisa mesmo, né? Quem paga suas contas sou eu, para que acreditar em Deus? Mas, ok. Então, a gente nunca foi de bater Bíblia, ficar, não, tem que ir. Não, ok, decisão sua. Você é um ser, né, único, e não é a gente que faz, é o Espírito Santo. Então, o que ela percebeu? Ela entrou na faculdade, foi morar sozinha. Então, apesar de ter um financiador, ela estava lá e tinha que lidar com os conflitos dela. E aí, ela começou a ter dificuldade, porque a faculdade é outra pegada em relação ao ensino médio. É outra coisa. E morando fora de casa, ainda mais. Ela sentiu essa diferença. Então, ela começou a ficar mais triste, mais sozinha, mais não sei o quê. E dificuldades também na faculdade, porque daí você tem que estudar muito mais. Ela chegava em casa e via todo mundo feliz. E ela contou isso numa vivência, e para mim foi chocante, porque eu não sabia. Ela fala assim, nossa, aí eu chegava em casa, tava lá meio triste, meio sozinha, e eu via todo mundo feliz, eles trabalham final de semana, e chega em casa não tá cansado, tá super feliz. Aí ela parou e falou, eu também quero isso. Aí ela chegou e pediu, eu também quero batizar, e começou a ir na igreja com a gente. Isso foi, assim, fantástico. Mas foi uma decisão dela.